irmãos que estão nos ouvindo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Eu vou ler o Salmo 145, irmãos, depois, de acordo com a suficiência, a direção, o governo do Espírito Santo, queremos ouvir a voz de Deus sobre a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Vamos orar. Pai querido, o Senhor conhece a nossa fraqueza, o Senhor sabe as nossas imperfeições, o Senhor conhece os nossos corações muitas vezes divididos. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe as nossas imperfeições. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Não temos de onde nos esconder, porque o Senhor em todos os lugares o Senhor está. Ó Pai querido, que o Senhor nos ensine mais e mais a Tua bondade para comigo e para com todos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha falar poderosamente em nossas vidas. Amém. Que Ele sofre a Tua palavra profética, Senhor, que vem da Tua palavra e já escrita, que ela seja revelada, iluminada, discernida, esclarecida e que toque poderosamente em nossos corações. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Quando você lê o Salmo 145, você já tem aí escrito, isso não foi quem fez as divisões que colocou, mas fala justo sobre a bondade e grandeza, a providência de Deus, que são três coisas que nós precisamos nesse caminhar. A maior dificuldade nossa é conhecer Deus. Nós temos um conhecimento muito intelectual das coisas de Deus, mas Deus quer que nós o conheçamos pessoalmente, uma vida de intimidade com o Senhor. Se nós formos ver, amados irmãos, Moisés, que andou com Deus tantos anos, quando Deus fala com Moisés, Moisés, eu não vou contigo, o anjo vai junto com você. Olha a reação de Moisés, deveria ser a minha e a sua. Nós não aceitamos absolutamente ninguém, a não ser o Senhor mesmo. E qual a reação de Moisés? Ele disse para Deus, Senhor, se eu achei graça diante de ti, ajuda, mostra o teu caminho. Ele continua dizendo, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Terceiro, eu quero ver a tua glória. E Deus vai mostrar a sua glória, e não tinha outro jeito, através da pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele disse para Moisés, Moisés, você não pode viver, porque ninguém pode viver. Eu sou Espírito. Mas você vai me ver por costas. É como se estivesse dizendo, é uma expressão, é um reforço de expressão, porque Deus não tem costa. Mas você vai me ver através da manifestação no fundo do meu filho. Você vai subir sobre uma penha fendida. Essa penha fendida é a pedra, amados irmãos, que é Jesus Cristo, que foi fendido, moído naquela cruz. E o único modo de Deus revelar a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia e quem Deus é. Nós conhecemos a Deus através do seu Filho. Porque João 1,18 diz assim, e Ele veio revelar o Pai. Então, se você quiser conhecer o Filho, o Pai, você tem que conhecer o Filho. Não há outra manifestação de Deus. Todo o Velho Testamento, amados irmãos, é a manifestação de Cristo, com tipos e formas. Deus se revelando ao seu povo. E quando Deus se manifesta no Êxodo 34, o que Deus vai mostrar? A bondade, a compaixão, a misericórdia e a graça de Deus. E diante disso, o que Moisés fez? Foi aos pés. Ele simplesmente adorou o Senhor. O que nós precisamos, amados irmãos, não é saber só que nós somos um povo escolhido, e somos. Não é só saber que nós somos um povo santo, e somos. Não é só saber que nós somos propriedade exclusiva de Deus, e somos, amados irmãos.
Mas o versículo continua: para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. O que o povo de Deus precisa proclamar? A bondade de Deus. Tudo que move Deus é a sua graça, é a sua bondade, é a sua misericórdia. Esses termos assim entrelaçam. Lá no Calvário, amados irmãos, a graça e a bondade de Deus se beijou. A justiça e a graça de Deus se beijou. Porque está falando da mesma coisa. A justiça é Cristo, a graça de Deus está em Cristo. A bondade de Deus Ele mostra através de Cristo. Então esse salmo, o salmo de Davi, ele vai falar sobre essa grandiosidade que é o nosso Deus e a abrangência do nosso Deus e qual tem sido a nossa reação diante da bondade do Senhor. Amados irmãos, se o povo de Deus, estamos aqui numa partinha, conhecesse e continuasse conhecendo Cristo, conheceria mais da bondade de Deus através do seu Filho. Quando você tem qualquer dúvida que Deus é graça, se olha para a cruz. E depois olhe para você. Quem é você? Um miserável pecador, condenado, filho do diabo, filho da desobediência, filho de Adão, irrecuperável, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas olha o que Cristo fez naquela cruz. Ele disse: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim mesmo. Irmãos, Deus nos atraiu. Foi através do seu Filho naquela cruz. Deus mostrou a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Lá em Romanos 5, 8, diz assim, verso 8, 10, diz assim: Deus prova seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores, imerecedores, condenados, perdidos, corruptos. Deus morreu não por pessoas boas, bom só tem um, Deus. Ele morreu por famílias como eu e você. A grandiosidade de Deus, a abrangência de Deus. Como é que Deus, na sua eternidade, que não precisa de absolutamente nada, Ele pensou em mim e você. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nós não tínhamos nem existido. Na sua soberania, na sua onipotência, onipresença, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você imaginou isso? Por que Deus vai escolher um povo? Por que Deus vai escolher uma família e tão complicada como nós somos? É a bondade de Deus. É a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Por isso nós não somos consumidos. O salmista vai falar justo sobre isso, amados irmãos. Como é que eu e você não podemos engrandecer, louvar, adorar a esse Deus tão grande? Quando a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, diz assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É uma reação ao amor de Deus, nós o amamos. É uma reação à bondade de Deus, nós o adoramos. É uma reação, o caráter de Deus é que nós bendizemos e louvamos e invocamos o seu nome. Porque nós estamos falando sobre um Deus santo e justo. Tudo que Deus é. E é isso que Ele procura dentro do seu povo. E por isso, você vê aqui, são 7 atributos de Deus, só no versículo de 1 até 7, 8, tem 7 atributos de Deus. Se você for estudar atributos de Deus, a bondade, a justiça, a misericórdia, a graça, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade de Deus, tudo fala dos atributos de Deus. E aqui
o salmista vai dizer: exaltar-te-ei, ó Deus meu. Por que Ele é meu Deus? Porque primeiro Ele me amou, Ele me comprou e Ele me fez dele. Primeiro nós estávamos sem, agora através da cruz nós estávamos em Cristo. E agora Cristo está em nós. Por isso Ele é meu Deus. É um Deus particular, mas é um Deus coletivo, corporativo da sua igreja. Mas Ele não é só meu Deus, Ele é o meu Rei. Por que Ele é o meu Rei? Porque Ele tem um reino. E nós somos seus súditos. Porque Ele me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um outro reino, é o reino celestial. É o céu aqui na terra. Você não pode ver, você não pode imaginar, mas há um pequeno pedaço do céu na terra. Se sabe através do quê? Através dos filhos de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita em nós, e em nós está o próprio Jesus Cristo. Quando Deus olha para o seu povo, Ele olha através do sangue de Jesus. E através do sangue de Jesus somos plenamente aceitos, recebidos, amados, guardados e protegidos por Deus. Falta-nos conhecer a grandiosidade de Deus, irmãos. Por isso Moisés faz essa colocação. Mas você não viu todos aqueles milagres, Moisés? Você não viu tudo aquilo? Senhor, eu não quero os seus milagres, eu quero o Senhor. Eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero ver sua glória. Porque a glória de Deus é o seu Filho. E Deus vai mostrar para Moisés no Monte da Transfiguração, Mateus 17. Quem estava lá? Elias e Moisés. E Deus mostrou para Moisés. É aqui, ó, transfigurado. Aqui está o rei. Esse daqui é o rei. Tanto é que lá no monte diz assim, Deus fala assim: a ele ouvi. Vocês ouviam Moisés, vocês ouviam Elias, os profetas, o Pentateuco, agora você ouça Cristo. E diz a palavra de Deus que eles olharam e não viram mais ninguém. Irmãos, a minha vida e a sua vida é uma vida de testemunho quando não se vê mais ninguém, a não ser Deus. Nós temos muito de nós ainda. Por isso o testemunho é tão fraco da igreja. O testemunho nosso, pessoal, conjugal, familiar, na Assembleia e no mundo. Nós precisamos ganhar a dimensão, amados irmãos. Segundo a 1 Pedro 3,18 diz assim: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa é a vida cristã, irmãos. Não é o barulho, é a intimidade. É conhecer a Deus. É como Esdras que diz: Senhor, nós temos uma viagem para fazer, mas eles querem nos ajudar, mas não, Senhor. Nós esperamos nas tuas mãos. As tuas mãos vão me guiar, vão estar comigo. E Deus sempre disse, amados irmãos: eu estarei convosco, estarei convosco, estarei convosco. Desde o Velho Testamento até Apocalipse você vai ver: estarei convosco, estarei convosco. A reação à bondade e misericórdia de Deus. Você vê Maria Madalena. Ela vai até o túmulo, aquela mulher que foi expulsa 7 demônios. Ela sabe quem é o seu Salvador, ela sabe quem é o seu Redentor, ela sabe quem é o seu Rei, ela sabe, amados irmãos, por mais que tinha dúvida se ele ressuscitou ou não, porque ainda era muito precoce. Mas ela vai, ela pergunta: onde colocaram o Senhor? Ela chorava e vinha aqui. É a reação à visão de Deus. Olha a visão de Jó. Antes meus ouvidos ouviam falar de ti, mas agora meus olhos te vejam. Olha a visão de Deus. Eu me vejo e eu vou ao pó. Eu me arrependo. Olha a visão de Deus, Isaías 6. Depois da morte do rei Urias, ele teve a visão de Deus. Santo, santo é Deus. E ele teve a visão de Deus e imediatamente ele teve a visão dele. Porque Deus é santo, perfeito, puro, infinito. Ele
Ele vai dizer, olha, Deus, eu sou um homem de lábios impuros, uma avaliação pessoal. E eu habito no meio de um povo de lábios impuros, nós estamos perdidos, nós estamos condenados. Mas como uma tenaz, meus irmãos, receber a obra da cruz. Toda a visão de Deus leva o homem a enxergar a si mesmo e engrandecer a Deus. Quando Pedro vê Jesus, o que ele fala? Não chega perto de mim, Senhor, eu sou um pecador. Parece que hoje nós temos uma facilidade de chegar diante de Deus sem reverência, sem temor diante do Senhor. Irmãos, na presença de Deus, ali é um terreno santo. Tire a sandália dos seus pés, contaminados por esse mundo. Perdeu-se o temor a Deus. O salmista vai dizer, Ele é o meu Deus particular. Ele é o meu rei. E ele continua dizendo, bendirei o teu nome. É uma devoção e adesão ao seu Deus. Bendirei o teu nome para todo sempre. É um afeto pessoal, uma afeição pessoal. O que nos falta, meus irmãos, é uma devoção a Cristo. E olha que Paulo diz, 2 Coríntios 11, versículo 3. Eu temo que do mesmo modo que Eva foi enganada por Satanás, você seja enganado e se aparte, se afaste da simplicidade e da devoção a Cristo. Você sabe o que faz a gente perseverar, meus irmãos? Devoção a Cristo. Você sabe o que faz eu amar mais a Cristo? Conhecê-lo. Conhecê-lo. É impossível você conhecer a Cristo e continuar a conhecê-lo e não amá-lo. Mesmo com o nosso amor imperfeito. Ter devoção a Cristo. E essa devoção a Cristo leva o quê? Eu te bendirei todos os dias. Por que todos os dias? Porque Jesus, a palavra de Deus diz em Mateus 26, no final, 28 no final, diz assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Que dias são esses? Maus, bons, sombrios, as noites escuras da alma. Mesmo assim, há no nosso coração um motivo de gratidão, louvor a Deus, porque Deus está presente. Ele é o nosso Rei, Ele é o meu Deus, e Ele não falha naquilo que Ele diz. Então é um louvor pessoal, um louvor, amados irmãos, diário, um louvor entusiasta. Eu imagino, amados irmãos, quando a gente está cantando a bondade de Deus, eu não sei o que passa no seu coração, mas o povo de Deus deveria ser entusiasta, cantar com alegria no seu coração, louvar ao Senhor, porque Ele está diante da grandiosidade de Deus. Falta-nos, amados irmãos, não estou falando gritaria, não estou falando também emocionalismo na alma, não é isso. Mas, amados irmãos, amar a Deus tem afetos, alegria, devoção, entusiasmo de estar na presença do Senhor. Um louvor perpétuo, Ele está dizendo, eu sempre vou te louvar, Senhor. Mas você, Davi, você tem tido tantos problemas, tantas dificuldades, você cometeu tantos erros. Mas eu louvo a Deus. Porque nos meus erros, a bondade de Deus estava lá. E a sua misericórdia também. É um tema abrangente, amados irmãos. Adoração a Deus. É um tema que deve tocar meu coração, o seu. Deve ser uma coisa crescente no meu coração, no seu. Não deixar que nada interfira entre você e Deus. Amados irmãos, o Satanás ele é extremamente hábil. Ele é muito mais poderoso que eu e você. A Bíblia diz, submetei-vos a Deus, resistir o diabo, ele foge de você, mas submeta a Deus. Se você não está submetendo a Deus, ele vai ganhar em você. Ele quer nos afastar de Deus. Ele coloca substitutos. Por que você não vai hoje? Não, porque essa é uma coisa, hoje eu estou cansado. Por que você não vai? Não, porque tem uma coisa. Não, porque sabe uma coisa, eu casei, eu tenho
saí com a minha esposa, eu comprei um terreno, agora hoje eu tenho que ir lá ver. Eu comprei um par de bois, eu tenho que ver hoje. Por que você tem que ir lá hoje? Se o convite que Deus está fazendo é hoje, está pronto. São os substitutos. Satanás sabe, meus irmãos, mexer com o nosso coração. Ele sabe colocar as prioridades no lugar errado. Ele sabe. E o salmista está dizendo assim, nós temos 4 determinações de louvor. Louvor ao rei, ele está dizendo aí, no versículo 1. Louvor ao caráter divino. Ele está dizendo aqui, todos os dias, e eu louvarei. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. E sua grandeza é insondável. Todos os dias te medirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Qualquer que seja o caráter do dia, escuro ou não, nós devemos louvar Deus, porque Deus está presente. Quando você olha aquelas nuvens escuras, não é? O sol está lá. Vai passar. O nosso amor é assim, irmãos. Mas o amor de Deus não é assim. Zacarias diz assim, o amor do meu povo a mim é que nem nuvem. Qualquer vento vai embora. Mas o meu amor por você é imutável. É imutável. Não pode mudar. Que eu fiz uma aliança comigo mesmo. Não foi com você. E quantas vezes você ouve as pessoas falando, faça uma aliança com Deus, faça uma aliança com Deus. Irmãos, vai errar. Deus fez uma aliança comigo, com você, imutável, através do seu Filho, crucificado, ressurreto.